Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Magno, sou membro da ForCode e estou aqui para estar ministrando mais uma aulinha aqui no nosso curso de introdução ao RDKit, essa biblioteca de Química no Python. E o tema de hoje é transformações químicas. E o que são essas transformações? Bom, a gente vai estar vendo quais transformações a gente pode fazer nas moléculas de forma bem rápida. Transformações mais complexas, elas devem ser utilizadas, devem ser feitas utilizando as ferramentas de reações químicas. Então aqui são transformações bem simples e bem rápidas, como por exemplo, estar removendo subgrupos de moléculas, estar substituindo esses subgrupos, estar eliminando algumas partes das moléculas. E vamos lá. Bom, a primeira função que a gente vai estar falando aqui é uma função que ela permite a gente estar deletando um subgrupo de uma determinada molécula. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou estar fazendo aqui a nossa molécula que a gente vai estar trabalhando, essa molécula 1 aqui. Como dá para ver, ela é um ácido carboxílico com dois carbonos, certo? Lembrando que esse material ele vai estar sendo disponibilizado, você pode olhar os códigos com mais calma para estar aprendendo, também pode copiar as funções, colar, sabe? Então, só para você ficar aqui por dentro, eu estou aqui criando a primeira molécula, que é parte do Mol False Smile, certo? Aqui eu estou só criando uma imagem e estou projetando essa imagem, certo? Ok. Aqui eu vou estar criando uma outra molécula, certo? Essa molécula eu vou estar chamando de sub-G1, que é subgrupo 1, certo? Para que eu estou criando essa outra molécula? Essa aqui é a nossa molécula principal. O subgrupo ele vai estar se referindo a uma outra molécula que vai ser qual é o subgrupo que a gente vai estar querendo pegar da molécula principal e está removendo, certo? Nesse caso aqui, essa molécula, o subgrupo 1, ela é o que? Ela é o grupamento ácido carboxílico, que é o que? Um carbono, fazendo uma ligação dupla com um oxigênio, ligado a uma hidroxila, certo? E aqui já vem uma primeira atenção que eu quero te chamar, é que para fazer os subgrupos, a gente geralmente vai estar utilizando os smarts. Os smarts, eles são uma forma de estar representando as moléculas que é bem similar aos smiles, só que os smarts, eles são muito úteis para estar fazendo os subgrupos, fazendo moléculas do tipo subgrupo, porque eles são mais generalistas. Enquanto os smiles são mais específicos, os smarts eles são mais generalistas. Por quê? Porque você tem formas de você escrever os smiles que eles podem estar, eles não vão estar se referindo só a uma molécula específica. Por exemplo, quando eu faço aqui uma molécula a partir de um smile, é, eu estou criando literalmente uma molécula, mas a partir dos smiles eu posso estar representando um grupo de moléculas, sabe? Como, por exemplo, um grupo de ácidos carboxílicos, ou então eu posso estar me referindo a carbonos alifáticos de uma forma geral, ou então carbonos aromáticos de uma forma geral, ou anéis aromáticos de uma forma geral, enfim. Então, esse subgrupo ele pode não ser só uma molécula, mas ele pode ser uma informação generalista. Por isso, os smarts são muito utilizados e são muito úteis, né? Aqui encaixam muito bem para estar formando esses subgrupos, certo? E você está pensando, poxa, para que esse subgrupo? Você já vai entender que aqui nós temos a nossa função, que é a função da Elect Substructures, e essa função, ela vai, os argumentos dessa função é o seguinte: a molécula principal, que é a nossa mol 1, e o subgrupo que a gente vai estar querendo eliminar é a molécula principal. Então, como dá para ver aqui, a molécula principal é uma molécula com dois carbonos, com um carbono e o grupamento ácido carboxílico, certo? Nosso subgrupo é o grupamento ácido carboxílico. Então, eu quero deletar esse grupamento ácido carboxílico da minha molécula principal. É isso que eu estou fazendo aqui com essa função. Eu estou criando uma nova molécula, a molécula RMOL1, que é uma molécula que é a molécula principal sem o subgrupo 1. Então, quando a gente faz isso, a gente vê que fica apenas um carbono, o que já era se esperar. Já que nós temos aqui na molécula principal, nós temos dois carbonos, um carbono ligado a um grupamento carboxílico, e aqui nós temos um grupamento carboxílico. Tirando isso aqui,
a gente fica com o quê? Só com o carbono, certo? É isso que aparece aqui. Bem simples. Bom, aqui eu tenho mais um exemplo, por exemplo, que é com outra molécula, uma molécula um pouco mais complexa. Aqui dá para ver que é uma molécula com a cadeia principal aqui e com um benzeno aqui como ramificação e na ponta um grupamento amina, certo? Então vamos lá. Aqui eu estou formando um novo subgrupo. E esse subgrupo, como eu falei aqui, ó, feito com smarts. E nos smarts, a gente pode estar representando o anel aromático por, na realidade, qualquer átomo aromático, a gente pode estar representando ele a partir de letras minúsculas, certo? Então, quando eu tenho aqui essas letras em minúsculo, esses vários seisinhos, eu estou representando vários carbonos aromáticos. Aqui, no caso, são 6, para mostrar justamente um anel aromático. Então, eu quero estar eliminando minha molécula 2, que é essa molécula aqui, o anel aromático, certo? É isso que eu estou fazendo aqui com aquela mesma função que a gente aprendeu anteriormente. Então vamos ver como é que fica isso. Aí, ó, certinho. Fica só a cadeia principal, uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, mais o grupamento NH2. Você vê aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, mais o grupamento NH2, certo? Bom, aqui eu já estou montando uma molécula que já vai ter a mesma coisa que a anterior, porém com uma mina, com um nitrogênio ali no meio da cadeia, certo? Aqui eu quero mostrar algo, por exemplo, muito interessante dos smarts, que é o seguinte. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, só que o subgrupo agora que eu estou criando, eu estou falando o quê? Estou me referindo ao nitrogênio. E o que acontece? Quando nos smarts, quando eu boto o nitrogênio assim, simplesmente entre aspas, eu estou falando de forma generalística o quê? Tudo aquilo que é nitrogênio, você elimina da minha molécula. Então é isso que eu estou falando aqui nesse subgrupo 3. Se você for ver, ó, olha só. Fica esse grupamento aqui, esse nitrogênio é eliminado e sobra esses dois carbonos aqui, entre aspas, soltos na molécula. Em que ele representa dessa forma aqui, ó, como se fosse solto. Certo? É isso que acontece quando eu boto o nitrogênio aqui, só apenas entre aspas, certo? Quando eu boto, por exemplo, o NH2 entre colchetes, o que acontece? Quando as strings dos smarts estão entre colchetes, elas são interpretadas de forma mais específica, ou seja, de forma mais fiel. Ou seja, eu já não estou mais me referindo a todo e qualquer tipo de nitrogênio. Eu estou me referindo apenas ao grupamento amina NH2. Então eu quero tirar apenas o grupamento amina NH2. Então você vê que aqui, ó, ele retirou apenas esse grupo e continua o outro nitrogênio. Entendeu? Por isso é muito útil utilizar os smarts. Porque com os smarts a gente pode estar criando grupos que são de forma mais generalistas ou mais específicas. Ele funciona muito bem assim. Coisa que com as strings, com as smiles, perdão, a gente não consegue fazer. Então, para entender mais um pouco sobre os smarts, eu vou estar deixando disponibilizado esse materialzinho aqui. Nesse link aqui no final do nosso material tem um link aqui e você pode aprender mais porque tem bastante coisa, tem bastante notação, bastante coisa bem específica que não vai entrar aqui na nossa videoaula porque é uma coisa um pouco mais avançada, mas também tem coisas lá muito úteis, bem simples, que pode estar sendo muito útil aí para o seu projeto, para aquilo que você está fazendo. Então não deixe de dar uma conferidinha no material e é isso aí. Agora, por exemplo, ela está fazendo a mesma coisa, só que o novo subgrupo que a gente vai estar criando é esse subgrupo aqui, ó. Bom, você vai estar pensando, o que significa isso? Bom, na notação Smart, quando a gente tem uma exclamação, ela significa não. E um átomo em maiúsculo, ele significa um átomo alifático, ou seja, em cadeia aberta, cadeia simples, cadeia linear, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero eliminar o meu subgrupo, é tudo aquilo que não é carbono alifático. É isso que eu estou falando aqui, certo? Então vamos ver como é que vai ficar isso. Olha só, fica aqui, tudo que não é carbono alifático. Ok, isso aqui
esse grupamento aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos e outros 2 carbonos. Viu? Ficou aqui. Então era justamente isso que a gente queria, que só ficou os carbonos alifáticos. Tudo aquilo que não era, que é, por exemplo, o benzeno e o grupamento nitro, crometamina, perdão, foi eliminado. Então, tem várias formas de escrever, de criar subgrupos de forma, repetindo mais uma vez, criar subgrupos de forma específica e de forma muito intencional utilizando os smarts. Então, vale muito a pena dar uma conferidinha aqui no nosso material. No nosso material não, o material que está indicando, perdão. Então, ó, vamos lá. Agora a gente está falando sobre outra função, que é a função replace substructures, que como o próprio nome diz, com ela a gente vai estar podendo fazer a substituição de subgrupos na nossa molécula principal. Então, está criando a nossa nova molécula principal aqui, que vai ser a molécula 5, essa molécula aqui, com um anel de benzeno aqui e um grupamento álcool aqui, um hidroxila aqui na ponta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um subgrupo que ele fica sendo o quê? Um carbono ligado a um átomo de oxigênio, ou seja, um grupamento álcool, basicamente. E aqui eu estou criando uma nova molécula, um novo subgrupo, na realidade, que é um grupamento amina. E por que eu estou criando esse novo subgrupo? Você está trabalhando com um subgrupo só, você está trabalhando com dois. Por quê? Porque essa nova função vai fazer o seguinte: ela vai pegar a molécula principal, esse é o primeiro argumento dela. O segundo argumento é o subgrupo que a gente vai estar identificando na molécula principal. E o terceiro argumento, ele vai ser o subgrupo que vai estar sendo inserido nessa nova molécula, ou seja, ele vai estar sendo a substituição, certo? Então vamos ver, vamos rodar isso aqui para ver como é que fica. Veja bem como é que ficou. Nós tínhamos um grupamento álcool e substituiu por um grupamento ácido carboxílico, justamente isso que fizemos aqui. É só um adendo, só para lembrar que quando a gente cria essa nova molécula aqui, que é a molécula modificada com o novo subgrupo trocado, né? A gente tem que botar esse colchetezinho e o número 0 aqui, beleza? Só se lembre disso. E é isso. Então tá, vamos passar para a próxima função, que é a função que com ela a gente vai estar podendo identificar uma cadeia como principal e tirar as cadeias restantes, ou seja, tudo aquilo que não interessa pra gente. Então, se você tem uma molécula, eu vou estar criando aqui uma nova molécula principal, então você tem essa molécula aqui. Eu vou estar definindo como cadeia principal esse anel aqui, com esses nitrogênios aqui. Eu vou querer excluir todas as cadeias que não são essa cadeia. Só quero trabalhar com isso aqui. Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, uma molécula muito grande e você quer olhar só um grupo, algo assim, ou você quer trabalhar só com um grupamento específico dessa molécula. Então, eu estou definindo aqui, chamando de core, esse grupamento aqui. Você vê que eu botei aqui como que é esse anel aqui. E eu vou estar criando uma nova molécula aqui, com a replace side chains, que é o seguinte. Eu vou estar identificando, como eu já disse, essa cadeia principal e vou estar eliminando tudo o restante. Então vamos mudar aqui para ver como é que ficou. Que ficou só apenas a cadeia principal, que foi demonstrada aqui, né, com o grupamento Cork. E você vê que fica esses dois números aqui indicando as ligações, as cadeias anteriores que ele tinha. Então, tem essa primeira cadeia e tem essa segunda cadeia que indica as ligações anteriores que ele fazia, certo? Bom, aqui também existe outra função que vai estar fazendo o oposto da função anterior. Na função anterior a gente identificava a cadeia principal e ele tirava as cadeias adjacentes. Agora a gente vai estar identificando a molécula principal ainda, porém ele vai deletar a cadeia principal e deixando só as cadeias adjacentes, certo? Vamos ver aqui. A gente está utilizando, lembrando, essa mesma molécula, vou já tirando essa cadeia principal, então vamos ver como é que fica. Aqui, exatamente. Aquela mesma, essa primeira ramificação aqui, essa primeira cadeia aqui, adjacente, e outro grupamento aqui, ácido carboxílico aqui. Tá
dá pra perceber que se você pegar aqui, ó, ligar número um, número 2, você forma a mesma molécula de antes. Então era isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Bem curtinha, mas com umas funções bem legais. Então, espero ter te ajudado aí, que você tenha aprendido bastante coisa nova aí. E então não esquece de estar acessando nosso material, que vai estar sendo disponibilizado aí. Lê pratica com as funções, com os exemplos que foi dado. Pode copiar, colar e fazer o que você quiser com ele. É, é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Valeu!